Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe. Estamos começando mais uma live, né? Mais uma live de estudo, né? Nós estamos entrando no segundo livro de Reis. Olha que coisa boa. Quanta coisa nós já aprendemos lá atrás, né? Depois eu vou lá no início de como fazer só algumas perguntinhas, né? Para ver se vocês vão colocaram na mente aí para depois responder, né? E serve para mim também. Quando eu faço as perguntas, eu fico assimilando também para ver, não, aconteceu isso, isso e isso. A resposta é essa. É assim que a gente estuda, né? A gente lê tudo, a gente faz um recapitulamento e depois, então, a gente vai nas perguntas. Através das perguntas que a gente vai ver o que ficou guardado, o que nós aprendemos, né? Que as perguntas tem que ter resposta. Né? E aí dentro daquela resposta nós vamos saber o que realmente nós aprendemos, né? O que nós guardamos ali, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Vamos iniciar a noite feliz e alegre, com bastante animação, né? Para que a gente possa ir adquirindo mais, né? Tendo mais conhecimento na palavra, tá certo? Então você que está chegando aí, aperta aí na palavrinha inscrever-se, que está em vermelho, depois vai lá no sininho e aperta também, tá bom? E aperta também na palavrinha toda, já estará escrito. Depois dessas três coisinhas que você fez aí, você vai lá na mãozinha, essa mãozinha que indica, né, a mãozinha que é o símbolo, né, essa mãozinha que é o símbolo que indica que você está presente, que você está ouvindo e que você está vendo e está gostando do que eu venho trazer aqui, né? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é grande. E aí tudo que ele traz, através da leitura, nós vamos aprendendo, né? Tudo que a gente lê, a gente vai aprendendo. A partir de todas as coisas que vêm, né? Nas nossas vidas e a partir das coisas do passado, porque é um espelho para a gente, não é mesmo? Como já falei muitas vezes. Então, não esqueçam de apertar nessa mãozinha e também de compartilhar, tá bom? No final dessa live, lá no finalzinho, depois que eu der a palavra de hoje, né? Ou seja, a frase para a reflexão, você então vai lá e compartilha com um amigo ou mesmo com outras pessoas, com pessoas que você vê que está precisando de um reforço na palavra de Deus, tá certo? Tá precisando se fortificar, tá precisando entrar na linha, né? Em disciplina, tá certo? Então vamos nós seguirmos aqui, vamos seguir então, tá certo? Que Deus nos dê clareza, Senhor. Eu te peço nessa hora, meu Pai, que nos colocamos aqui diante da sua palavra, né? Que a tua palavra está aqui nesse livro, na Bíblia. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nos dando esclarecimento daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Eu já agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o que nós vamos aprender aqui ficará nas nossas mentes e nos nossos corações para que a gente possa seguir em frente com o Senhor e que nada, nem ninguém venha destruir essa comunhão que nós temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E obrigada, Senhor. Então, vamos lá? Vou ler então aqui. Eu estou com a Bíblia aqui na frente, né? Em Reis, tá vendo? Aqui, ó. Segunda Reis, segundo livro de Reis. E aí nós vamos para o primeiro capítulo. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos seguir essa Bíblia toda, hein? Nós vamos estudar essa Bíblia toda. Vamos estudar a palavra de Deus todinha em nome do Senhor Jesus. E cada vez que a gente vai aprendendo aqui, nós vamos nos fortalecendo na fé, tá certo? Então, o que aconteceu? Moabe rebela-se contra Israel e Acasias adoece, né? Lá no finalzinho, conta-se o quê? Que então houve que aquele povo serviu então a Baal, né? E provocou a ira de Deus sobre Israel, né? Conforme tudo quanto fizera naquele país. Então, as pessoas muitas pessoas que seguiram o erro
por idolatria a outros deuses, né, pagaram o preço. E aí nós vamos dar continuidade. O que aconteceu com Moabe? Moabe era filho foi filho de Jezabel também com Acabe, lembra? Então diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros. E disse-lhe: ide e perguntai a Baal Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, tibista, levanta-te, sobe para te encontrastes com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebude, Deus de Ecrom? Então o anjo apareceu para ele e disse: ué, por que você está consultando esse Deus aí? Não há um Deus em Israel? Olha só, hein, gente. E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Deus deu a ele a punição, né? Foi punido. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então eles logo ficaram sabendo que era Elias. Então, aí olha o que aconteceu. O fogo do céu consome então 100 homens naquele lugar. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com 650, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50 homens, porque eles foram atrás de Elias pelo fato de Elias ter falado a verdade, né? Então eu vou pular aqui e vamos aqui para outra parte onde Elias é elevado ao céu, tá certo? Elias é elevado ao céu. Então sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então ele disse: não vou ficar aqui não, vou onde você for, né? Não te deixarei. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, caia a voz. E Elias lhe disse: Eliseu,
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então ele não deixou Elias de jeito nenhum. Onde um ia, o outro ia seguindo. Então aconteceu que Eliseu, o sucessor de Elias, foi então pegou carros, né, e foi para até Israel. Olha o que aconteceu. Então Elias tocou no Rio Jordão. Olha o que aconteceu. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Então ele estava no meio de no rio, né, lá onde tinha águas, e ele precisava passar. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que os elevasse o Espírito do Senhor e lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhe: enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó. E disse: eu não vos disse que não fosses? Então Elias tomou o rio Jordão com a sua capa, e as águas se abriram, né? Ele foi lá e tocou o rio Jordão. Assim também fizeram Moisés com o cajado diante do Mar Vermelho. E Josué com a arca da aliança no mesmo rio. Lembram disso? O poder não estava nesses elementos, mas na fé pautada na palavra de Deus. É essa fé unida a uma atitude corajosa que faz o impossível se tornar possível na vida de uma pessoa. Você entende? Então, o que aconteceu? Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos, né? Então, e aí Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei com tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Então eles se uniram, né? Se uniram para aquela peleja, para aquela guerra. Então as coisas foram acontecendo, e então aconteceu que, levantando-se de madrugada, eles saíram ainda sobre
o sol, né, e sobre as águas, aí eles viram os moabitas de fronte a eles e as águas vermelhas como sangue. E disseram, isso é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram em suas terras, ferindo ali também os moabitas. Então houve outra guerra, né? Então aconteceu que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Também isso aí aconteceu, lembra de Eliseu? A história é meio assim, né? Começa lá, daqui a pouco entra para outra parte, mas é assim, a história que aconteceu, foi como aconteceu. Então, uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio ao credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Disse-lhe: dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Então ela obedeceu o que ele falou, pediu as vasilhas aos vizinhos. Nós já sabemos dessa história que os pastores sempre contam, né? Eles sempre estão lembrando a gente que ali houve um milagre também. Então as vasilhas dela ficou toda cheia, né? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Então ela pegou aquela quantidade de azeite, foi um milagre, e pegou aquela quantidade de azeite e vendeu e viveu do restante. Então houve ali também um milagre. Olha quantos milagres nós já vimos dentro da história, né? Então houve também a Sunamita e o seu filho, né? A história da Sunamita e o seu filho. Então sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Simém, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E aí é aquela história que nós já sabemos também, que os pastores sempre contam. Ela então construiu um quarto para esse profeta e o profeta então ficou lá. Não vou dar continuidade, vou dar continuidade aqui, mas não vou continuar lendo, tá bom? E aí houve a morte que havia a morte que havia na panela que é tirada, né? Então aí eu vou parar por aqui e vamos então recapitular, vamos ter entendimento das coisas que na verdade podem acontecer àqueles que desobedecem uma ordem, uma autoridade como é o nosso Deus. Então o que aconteceu? Então, depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, né? Aí vocês sabem que Moabe foi rei devido ao incesto que aconteceu na relação de Ló com a filha mais velha de Abraão. Lembra disso, né? Então, ele só foi rei por causa disso, porque houve um incesto naquela época, né? Então, a história conta que Acasias, filho de Acabe, Acasias era filho de Acabe com Jezabel. Ele cresceu dentro daquele meio de idolatria, né? Dentro daquele meio de muitas crueldades, de muitas coisas erradas. E ele
ele não cria em Deus, ele não tinha aquela fé em Deus. Ele então resolve seguir os passos dos pais, né, de Acabe e de Jezebel. Ele mas ele teve a oportunidade, ele teve a chance dele de se redimir com Deus, né, e fazer o que era certo, porque Elias, lembra de Elias? Elias foi até ele e falou com ele, deu orientação a ele, falou muitas coisas a ele, mas mesmo assim ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir, preferiu seguir os passos errados do pai dele. Então Deus se irou muito com ele, né? E ele acabou morrendo. E morreu jovem na época, né? Na época ele morreu jovem. Então eu entendo aqui que nós vemos que tantas coisas ruins que a gente vê acontecendo por aí afora, né? Na nossa realidade, que eu tô falando, não, né? Na história que está na Bíblia, não, tá? Tô falando na nossa realidade. Então, nós vemos tantas coisas acontecer, tantas coisas ruins, tantas crueldades. Hoje eu estava assistindo um depoimento no canal de fora do nosso país. Olha, gente, é muito triste. Muita gente passando muita necessidade. Pessoas morando em lugares precários, coisas horríveis acontecendo. E essas pessoas não conhecem a Deus, você entende? Então é necessário saber que Deus sempre cumpre com a palavra dele. Por isso nós precisamos estar sempre buscando a palavra de Deus. Essas pessoas lá de fora que eu vi, nesses depoimentos que eu vi hoje, gente, é de dar dó, sabe? É de doer no coração da gente, sabe? Por isso nós devemos levar a palavra para todos os países, para todos os lugares nessa terra, nesse mundo. As pessoas precisam saber que existe um Deus maravilhoso, que Ele pode transformar vidas e lugares, sabe? Porque Ele transformando a vida da pessoa, aquela pessoa já vai mudar, sabe? Vai para um lugar, vai melhorar o lugar onde mora, onde vive ali, sabe? Mas as pessoas não têm, a pobreza é tanta, gente, mas é tanta. E a gente, às vezes, aqui do outro lado, no nosso país maravilhoso que é o Brasil, aqui a gente às vezes reclama do que Deus tem dado pra gente. Nossa, vocês não imaginam, eu quase chorei. Só de falar eu fico com vontade de chorar, porque foi triste. Foi horrível as coisas que eu vi lá de fora de outros países. Se vocês verem, vocês se entristecem. Dói no coração. A gente tem vontade de ajudar, mas como vai ajudar? Como? Então a melhor maneira que a gente tem de ajudar essas pessoas é a gente levando a palavra de Deus, sabe? Através da internet aí, a gente vai levando a palavra de Deus para as pessoas. E aqui no nosso país também. Nosso país também tem muita coisa, mas não tanto quanto é lá. Nos outros países é muito triste. Então, nós devemos obedecer, né? E cumprir com aquilo que Deus põe para a gente fazer. Porque Deus é uma autoridade na nossa vida. Ele é autoridade. Aquele que se opõe à autoridade de Deus vai sempre sofrer. Vai ter muito sofrimento. Então, tem pessoas lá fora, tem países que não se pode falar de Deus. Você entende? Não se pode falar. A pessoa que fala de Deus é até preso, acontece várias coisas. Mas mesmo assim, nós não devemos esquecer, né, essas pessoas. Nós devemos lembrar dessas pessoas e orar. Mesmo a gente aqui no nosso país, orar para essas pessoas em outros países, que é muito triste. Por isso nós devemos viver na fé, sabe? Viver na verdade. Porque aquele homem verdadeiro, o verdadeiro homem de Deus, ele nunca, ele vai passar despercebido diante da fé, você entende? Porque Deus vai ver a sua sinceridade, a sua firmeza, a tua certeza, a postura que você tem diante da autoridade dele, o caráter que você tem. Você entende? Deus, ele é pleno, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então Deus, ele tem poder para mudar as nossas vidas.
Só de falar eu me canso. É verdade. Deus tem poder de mudar as nossas vidas. Então a palavra que eu quero deixar hoje é fé, disciplina, amor, generosidade. Seja generoso com o próximo, sabe? Seja solidário, porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas serão cobradas. Você entende? Estou olhando, meu óculos. Serão cobradas diante de Deus. Todas as nossas atitudes serão cobradas diante de Deus. Por isso, nós devemos ter misericórdia das pessoas lá fora. Pedir a Deus, né, para ter misericórdia para as pessoas de outros países. Orar muito. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por Ele cuidar da gente. Tá certo? Então é isso, gente. A palavra de hoje é fé, disciplina e amor. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de orar, tá bom? Até amanhã. E eu tenho certeza que Deus quer. Tchau.